11% ao ano nos financiamentos com recursos livres e de 11% ao ano para 9% ao ano para os recursos direcionados. Recurso direcionado é o dinheiro captado na caderneta de poupança que tem que ser usado, né, daí o direcionado, para o financiamento habitacional. Uma observação é que essas taxas são uma média, né, essas taxas que o Banco Central divulga, e podem não incluir também o custo efetivo total, que considera as demais despesas do financiamento, especialmente o seguro. É uma coisa chamada SET, custo efetivo total, que é bom sempre ficar de olho. Outro ponto importante é que hoje é mais fácil conseguir um financiamento com recurso livre, que custa mais caro, do que com os recursos direcionados, que é mais barato. Isso porque o volume de depósitos da caderneta de poupança diminuiu, né? As pessoas têm sacado mais do que aplicado. Daí, com menos recursos na poupança, diminui a disponibilidade para esses financiamentos mais baratos. A alternativa, então, passa a ser o financiamento livre, que tem o custo maior, né? E mais uma observação importante é que, apesar da queda, os juros do financiamento imobiliário estão ainda maiores do que já foram. Em 2020, estava mais ou menos 7,5% ao ano. Então, depende da referência que a gente está olhando, né? Então, em resumo, as taxas caíram, mas continuam mais altas do que já foram. Tem mais disponibilidade de crédito livre, que custa mais caro do que o crédito direcionado, daí essa sensação que os juros de fato não caíram. E para as taxas caírem ainda mais, que é a pergunta do Eduardo, né? Vai ser preciso que o Banco Central continue cortando a taxa Selic, que aparentemente vai reduzir um pouco o ritmo de corte, né? Muito obrigado, Marcelo D'Agosto. Bom dia para você, bom fim de semana. Bom dia, bom fim de semana, um abraço. Até mais, Marcelo. Vamos para o Repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 3 de maio de 2024. O presidente Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniram ontem à noite. O encontro ocorreu em meio aos embates do senador com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula teria prometido que vai selar um acordo de paz entre Pacheco e o chefe da pasta. Nos últimos dias, o Congresso reclamou de medidas adotadas pelo Planalto, como a judicialização de projetos. No começo da semana, o presidente do Senado disse que o Planalto cometeu um erro primário ao contestar a desoneração da folha de pagamento no STF. Terminou sem consenso uma reunião para definir o destino de 82 milhões de reais bloqueados em contas relacionadas ao ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf, no exterior. O encontro envolveu representantes da Advocacia Geral da União, do Ministério Público Federal, do Ministério da Justiça e da Procuradoria-Geral de São Paulo. Os recursos serão repatriados da Suíça. A AGU quer que a União receba o dinheiro e o Ministério Público de São Paulo entende que o montante deve ficar com o município. Novas reuniões foram marcadas. Em 2017, Maluf foi condenado por lavagem de dinheiro e perdeu o mandato de deputado federal. Ele foi acusado de usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado da prefeitura, enquanto comandou o município entre 1993 e 1996. 2 pessoas morreram em um incêndio que atingiu uma pousada na área central de Brasília. Uma das vítimas chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos, de acordo com os bombeiros. Um homem foi preso suspeito de provocar o incêndio, conforme a Polícia Militar. No horário de Brasília, 8h01. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do Jornal da CBN tem o oferecimento de Essence. Conheça os bons ventos da Allianz na Rui Carneiro. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte.
CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação: Tânia Morales. Oito e 2. Jornal da CBN. Apresentação: Milton Jung e Cássia Godoy. Muito bom dia a você que está na terceira hora do Jornal da CBN, edição desta sexta-feira, 3 de maio de 2024. E nós vamos agora diretamente para a cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, uma das cidades mais fortemente atingidas pelas enchentes desta semana. E estamos em contato neste momento com o prefeito Jorge Pozobon, a quem a gente agradece pela gentileza de nos ter atendido. Prefeito, bom dia para o senhor. É difícil dizer um bom dia, né? Nós estamos tendo mais um dia. Mais um dia de trabalho e é uma satisfação poder falar com vocês. Eu tenho falado em todos os lugares o papel fundamental que a imprensa tem nesse momento, porque talvez vocês são o único meio de comunicação que a gente consegue ter com pessoas que ainda estão ilhadas. Porque então, a cidade ainda está, e até para quem está nos acompanhando em todo o Brasil aqui, é sempre importante a gente olhar a cidade de Santa Maria de uma forma muito especial, porque é uma cidade em meio a montanhas. Então nós temos aí deslizamentos, temos enchentes, tem uma série de cenários que se misturam nessa área que foi fortemente atingida pelo volume de chuva. Informação que veio ontem é que registrou o maior volume de chuva em todo o mundo no dia de ontem. Quer dizer, então eu imagino o tamanho desse impacto, prefeito. É só para ter uma base, né? Tem um instituto que analisa todos os índices de chuva no mundo inteiro, e dos 10 municípios que mais choveu nas últimas 36 horas, Santa Maria ficou em primeiro lugar. E dos 10, tinha 4 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Isso demonstra claramente, de maneira objetiva, o quanto esta chuva, qual é a gravidade dessa crise climática que atingiu o Rio Grande do Sul. E Santa Maria foi uma cidade fortemente atingida. Nós estamos com todas as BRs e as RS bloqueadas, só temos um acesso para ter uma noção. Fazendo um pequeno exemplo, vai de Santa Maria a Porto Alegre, tá? Como se tivesse ido de uma cidade do interior até São Paulo. Nós levaria uma viagem de 4 horas. Hoje, o único acesso que nós temos de Santa Maria a Porto Alegre leva 11 horas de viagem, só para ter uma pequena noção. Então, a vinda do presidente Lula e do governador do estado, Eduardo Leite, ontem a Santa Maria, ter uma reunião de trabalho em Santa Maria, dá uma dimensão clara e objetiva do que o estado está passando. Não é só Santa Maria, é o estado inteiro. Eu quero manifestar minha mais profunda solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos. Aqui em Santa Maria, já nós computamos 2 mortes, temos pessoas desaparecidas ainda, mas nós queremos sim, no primeiro momento, eu falei isso muito forte para o presidente Lula e para o governador Eduardo Leite. O que nós queremos, em primeiro lugar, é resgatar as pessoas, evacuar as áreas de risco e ter um lugar para acolhimento. Enquanto não parar a chuva tem uma previsão de que só diminua no sábado, hoje ainda chove, só diminui sábado. Antes de domingo, nós não temos como pensar o que nós vamos fazer, como é que nós vamos amenizar esse problema aqui, ali ou acolá. Essa chuva é torrencial. Ontem tivemos que começar a evacuar mais uma área, porque há o risco de rompimento de uma barragem, ou melhor, a suspeita de um rompimento de uma barragem aqui no entorno de Santa Maria. Por isso, cada dia é um dia, Milton. Então, é uma situação delicada. Santa Maria, que falou, Santa Maria é conhecida como Santa Maria da Boca do Monte, coração do Rio Grande. Nós somos em voltas de morros aqui de Santa Maria. Nós não temos milhares de pessoas desabrigadas, não temos. Nós estamos numa situação, sim, sob controle, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar de dizer, aqui em Santa Maria a situação não é tão ruim, e nós ignorar o estado inteiro. Nós estamos vivendo a maior crise climática, o maior evento climático da história do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Agora, prefeito, até para a gente ter, a partir dessa experiência tão triste, né, algo que possa ser levado para futuras ocasiões,
O que precisa ser feito em cidades como Santa Maria para que depois de fenômenos climáticos extremos como mais esse, a gente não tenha esse cenário de destruição? Bom, primeiro que tu não tem como prever. Quando tu cai, ninguém imagina que tu vai construir fazer uma ponte numa BR ou numa RS, uma rodovia, e que a força d'água vai levar como se fosse um papel. Então isso é muito difícil. O que nós temos aqui, só para ter uma base? O local onde teve um deslizamento e matou 2 pessoas, uma mãe e uma filha, uma menina de 17 anos, né, é uma área de risco. E por que eu estou falando isso? Nós tratamos com prevenção. Nós temos mapeado aqui em Santa Maria todas as áreas de riscos e trabalhamos em cima dela. Fizemos o trabalho em cima dela. Por isso, que em novembro do ano passado, nesta área onde houve um deslizamento, eu cadastrei junto com o governo federal o projeto no montante de 17 milhões de reais para essa área específica, para que nós pudéssemos receber esse valor para poder enfrentar essa questão, né? Vai ser liberado na quarta-feira agora o dinheiro, será liberado na quarta-feira o dinheiro. O presidente Lula me garantiu que na quarta-feira será anunciado a liberação, mas olha só, nós vamos liberar na quarta, e eu pedi em novembro, e ontem morreu 2 meninas. O que eu quero falar? Primeiro, que aqui não é hipótese alguma acusar aqui, ali, buscar culpado aqui, ali ou não. O que eu falei para o presidente Lula, que é o governador da Frente, é que nós temos que ter celeridade. Não adianta nós ter um evento climático que inunda um estado, que destrói um estado, e nós levar quase um ano depois para conseguir montar casa, receber dinheiro. E eu estou falando de maneira geral, vou reforçar de novo. Em hipótese alguma que é crítica política, jamais eu vou misturar a questão política com essa questão tão triste que ele está dizendo. A minha constatação do prefeito é a realidade que a gente vive todos os dias, a burocracia que nós temos. Por isso que eu sugeri, que nós tenhamos um plano de trabalho com recursos da Defesa Civil, um plano único de trabalho, e que nesse plano de trabalho único nós possamos encaixar as peculiaridades de cada município. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. Num plano de trabalho, que eu tenho que construir 30 pontes e mais 50 casas. Um pequeno exemplo, tá? Se no meio do trabalho completo eu consigo construir 20 pontes, 10 pontes eu não preciso mais construir, mas nesse momento eu preciso pegar esse valor das 10 pontes e construir mais casas, eu tenho que estar liberado já para construir mais casas e prestar conta do montante geral do valor repassado. O senhor falou de pontes. Quantas pontes foram atingidas aí na região? E uma última informação que eu gostaria do senhor é em relação a essa barragem. Há o risco de ela romper nas próximas horas? Qual é o cenário? Não há o risco de romper, por quê? Não há. Porque como não se teve acesso até ela agora, não se dá para dizer se tem risco ou não tem risco. Então foram 3 tentativas de acesso lá para fazer a vistoria e não se conseguiu. Então tem que esperar diminuir a chuva, agora que tem que diminuir entre hoje e amanhã a chuva, para a gente poder ter acesso a essa barragem e ver se há risco ou não há risco. Porque nesse momento não tem nem como saber disso exatamente por essa dificuldade de acesso que se tem a esse local e a outras regiões. Exatamente. Por isso que foi tomada a decisão ontem de fazer a comunicação, fazer o alerta. São em torno de 500 pessoas que vão deixar suas residências nesse primeiro momento, serão alojados aqui. A Prefeitura de Santa Maria vai dar todo o apoio, que envolve 3 municípios. Envolve Santa Maria, envolve São Martinho da Serra, 4. São Martinho da Serra, Itália e São Pedro, não é só Santa Maria. Perfeito. E nós trabalhamos de maneira conjunta. Tu me falou com relação a quantas pontes nós estamos caídas até agora. Eu não sei dizer exatamente quantas pontes, porque tem locais que não é a ponte que caiu. Tem locais que foi a estrada que foi arrebentada. Mas só para ter uma base, só aqui em Santa Maria, as pontes do interior, nós temos 17 pontes que caíram, levaram tudo. Então, mais do que cair a ponte, nós temos locais onde a estrada caiu e outros locais que a água passou por cima e que isso aí dá um bloqueio. Por isso que a gente está agora
falamos claramente ontem para o presidente Lula, para o governador Eduardo Leite, que enquanto não baixar a água, nós não vamos ter condições de dar minimamente um prazo ou ter uma noção técnica do que nós vamos poder fazer. Prefeito Jorge Pozzobon, muito obrigado pela sua gentileza descrevendo aí esse cenário que existe aí em Santa Maria, que é ilustrativo até para o que está acontecendo também em outras cidades do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. 8h12 agora. Conversa de bastidor com Andréia Sadi. Muito bom dia para você, Andréia Sadi. Para você também, Milton, Cássia, bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Sadi. Sadi, você traz informação aí sobre uma decisão tomada pela Controladoria Geral da União em relação ao gabinete, do tempo do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro? Isso mesmo, Milton. Informação em primeira mão aqui para o nosso ouvinte, a apuração da Juliana Braga, com a apuração que eu fiz aqui junto à CGU, que é o seguinte: a CGU está punindo aquela empresa que vendeu coletes superfaturados à intervenção aqui no Rio, sob o comando do Braga Neto. O Braga Neto era o interventor federal, depois foi ministro do governo Bolsonaro e foi vice também na chapa de Bolsonaro em 2022. Só para contextualizar aqui para o nosso ouvinte que a gente está falando sim desse personagem. Para a gente lembrar, o Gabinete de Intervenção Federal em 2018 fez uma compra de 9 mil coletes à prova de bala. Fez essa compra com aval, com a anuência do Braga Neto, e essa aquisição chamou atenção porque ela foi feita sem licitação e acabou gerando um prejuízo de 4,6 milhões de reais aos cofres públicos. Essa compra, também o ouvinte vai se lembrar, em 2023 ela foi alvo de uma operação da Polícia Federal e foi muito interessante o contexto em que ela virou alvo da PF, foi porque o governo dos Estados Unidos informou, fez uma comunicação ao Brasil, informando ter encontrado irregularidades nessa empresa que fez a venda dos coletes à prova de bala. Ela começou a ser investigada por causa de um outro episódio e aí eles chegaram a esse contrato irregular do Brasil e eles avisaram o Brasil. Inclusive, nessa operação de 23, o Braga Neto não foi alvo da operação, mas ele teve o sigilo telefônico dele quebrado. A notícia de hoje, que vai ser divulgada daqui a pouco, que a gente teve em primeira mão, é a seguinte: a CGU, num despacho que foi assinado pelo ministro Vinícius Carvalho, diz que os documentos apresentados por essa empresa, que chama CTU Security, esses documentos para se habilitar na licitação eram fraudulentos. Aí tem um longo texto aqui, que eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas tem até lá mais detalhes no meu blog no G1, detalhando exatamente o que a CGU argumenta desses documentos apresentados que eram fraudados, segundo a investigação da CGU, né? E aí, só para a gente lembrar também, o presidente da empresa, durante essa investigação dessa empresa que vendeu os coletes, disse que os documentos foram gerados de forma fraudulenta. Ele disse, por exemplo, que a assinatura que consta no site oficial da empresa é totalmente diferente da assinatura desses documentos que foram apresentadas pela empresa quando da venda dos coletes sem licitação para o Brasil em 2018. Então, o que a CGU fez? Além de considerar a empresa inidônea, a empresa também está proibida de fechar novos contratos com o poder público. Eles aplicaram uma multa de R$133 mil a essa empresa e claro que ainda cabe pedido de recurso ao ministro, mas eu achei importante porque a gente às vezes acompanha investigações da Polícia Federal e a gente não tem o desfecho daquela investigação. Esse, que é uma parceria, a CGU ela tem colaborado muito com a Polícia Federal, né, em outras investigações. Esse é um primeiro desfecho aí do ponto de vista administrativo, mas contando com uma investigação que eles estão fazendo já desde 2023, de um caso que ficou pendente e a gente de fato não sabia o que tinha acontecido. Então, essa notícia de hoje, eu queria até pegar aqui só para deixar registrado. Aqui achei, só para registrar o que o Braga Neto disse à época, porque a gente deixa tudo registrado. Na época ele negou as irregularidades, dizendo que o gabinete
que o Gabinete de Intervenção Federal seguiu todos os trâmites legais previstos na lei brasileira e que, com relação à compra dos coletes, ele alegou à época que a suspensão do contrato foi realizada pelo gabinete após a avaliação de supostas irregularidades nos documentos fornecidos pela empresa. Ele divulgou uma nota à época, tá? Mas a CGU, como eu disse, fez essa investigação, a PF também, ele está falando de 2019, a operação de 2023 teve um desdobramento do ponto de vista criminal, que é esse que está correndo na Polícia Federal, e esse no âmbito administrativo, que agora a CGU punindo essa empresa hoje, em 2024, por causa da compra dos coletes que geraram esse prejuízo de 4,6 milhões de reais aos cofres públicos. Muito obrigado pela informação, André Sadi. Bom dia para você. É isso. Beijo para vocês, bom final de semana. Até mais, Sadi. 8h17 agora. Jornal da CBN. 8h17, muito bom dia para você. Eu sou Carla Visani, estou chegando com as notícias locais aqui na CBN. A Polícia Civil concluiu o inquérito do caso Ana Sofia, criança de 8 anos que desapareceu em julho de 2023 no distrito de